Quem me acompanha sabe que recentemente eu tive que mudar minha rotina de estudos porque eu tô com menos tempo disponível para estudar, mas que isso não fez com que a minha eficiência, o meu desenvolvimento nos idiomas fosse parado. Então algumas pessoas me perguntam como é que eu consigo estudar 15 minutos por dia de cada idioma e ser de uma forma efetiva para em 4 meses eu conseguir estar falando palavras em mandarim. E hoje eu vim dar 5 dicas que têm funcionado comigo de como eu torno meu estudo de idiomas mais eficiente, mesmo estudando pouco tempo. Eu quero aproveitar o vídeo também para comentar com vocês que a gente não precisa estudar 8, 10, 15 horas seguidas para ter desenvolvimento naquilo que a gente está fazendo, seja idiomas, seja estudos para a faculdade, para a escola, para um concurso público. O mais importante é que a gente estude de uma maneira eficiente para que aquele tempo que a gente está disponibilizando para estudar realmente tenha um resultado. E a primeira dica é essa: fazer as sessões curtas de estudo. Eu gosto de estudar pouco tempo, eu não gosto de fazer a mesma atividade durante muito tempo, não importa se seja estudo, até coisas de diversão. Eu não gosto de fazer muito tempo porque eu acabo enjoando, eu quero fazer várias coisas e com o estudo não é diferente. Eu divido as sessões de 15, 20, 30 minutos no máximo, todos os dias um pouquinho, e todos os dias eu vou aprendendo, melhor do que tirar um dia todo. Por exemplo, hoje, que é um dia livre para mim, que é o domingo, eu poderia ter tirado 4, 5, 6 horas para estudar idiomas, mas eu prefiro continuar minha rotina estudando menos tempo, mas que seja de uma forma muito efetiva como nos outros dias. Então, mesmo um dia que eu tenha muito trabalho para fazer ou um dia livre como hoje, eu procuro fazer sessões pequenas. Eu já comentei aqui em um vídeo e tem pesquisas científicas que falam sobre isso, que é muito melhor você estudar, digamos, 6 horas dividindo 6 dias, cada dia estudando 1 hora, do que você pegar um dia só e estudar 6 horas seguidas. É igual fazer exercício físico. É melhor você fazer 1 hora de exercício físico todos os dias ou fazer 8 horas seguidas. Com certeza é melhor fazer 1 hora por dia. E é assim que eu faço também para estudar. Para aproveitar esse tempo curto e estudar de uma forma que eu realmente veja resultados, eu sempre tenho uma micrometa para todas as sessões de estudo que eu faço. Ou é aprender um novo vocabulário, ou é criar frases para uma nova conversação, ou é entender uma música completa, ou é escrever um texto completo, ou é fazer um exercício de ditado que eu sempre faço, completo, ler uma matéria completa. Eu sempre tenho uma micrometa que está aliada à minha meta maior com o idioma. E essa é uma das coisas que eu faço com todas as pessoas que participam da minha mentoria. Eu divido a meta dessas pessoas em micrometas para que elas consigam dividir todos os exercícios que são pautados nessas micrometas. Então, se hoje eu tenho um objetivo, digamos, de cantar uma música de uma determinada banda, todas as minhas atividades vão ser ou para eu entender uma estrofe, ou para eu escutar um pedaço da música e anotar as coisas que eu consigo entender, ou tentar traduzir, ou qualquer tipo de exercício, mas que esteja conectado com essa minha meta maior. Então não adianta você simplesmente começar a estudar e não saber o que é que você quer fazer com aquela aula, porque não tem sentido. E é por isso que eu tenho um pouquinho de birra com alguns tipos de cursos de idiomas, porque você começa a aula pensando em terminar o capítulo. Você começa um capítulo e a sua única meta é terminar aquele capítulo. Você não está criando uma meta que você vai usar no seu dia a dia, uma meta que realmente tenha algum sentido para o porquê que você está aprendendo o idioma. Eu gosto de criar metas que tenham essa relação. Eu aprendo alemão porque eu quero viajar, eu quero aproveitar a experiência. Então todas as minhas micrometas, todos os meus exercícios são voltados para aprender vocabulário do dia a dia, vocabulário que eu posso usar durante minha viagem. E assim eu faço com todos os idiomas. E isso já entra na terceira dica, que é adaptar o seu estudo à sua realidade.
Com o mandarim agora, meu objetivo principal no momento é conseguir um vocabulário que eu consiga me comunicar com alguns vendedores que vivem aqui por perto de onde eu moro e que falam chinês, falam mandarim. E o meu objetivo é ter essas conversas simples, falar que eu estou estudando há pouco tempo, que eu queria aprender mais, que eu queria conhecer a cultura. Então, todas as coisas que eu aprendo, eu tenho essas micrometas, dessas conversas básicas, e eu sempre procuro adaptar ao meu dia a dia. Eu sempre, em algum momento, fico pensando assim, poxa, se eu quisesse dizer para a pessoa, eu gosto de ouvir tal tipo de música, como é que eu falaria isso em mandarim? Aí eu vou lá, pesquiso. Se eu já tiver aprendido alguma aula que, por exemplo, explica como é que você diz que gosta de alguma coisa, eu começo a escrever a frase eu gosto de, e aí o que falta eu vou acrescentando. Um exemplo é que eu sei como é que eu falo que eu gosto de alguma coisa, que é o 我喜欢 alguma coisa. Então, toda vez que eu penso em alguma coisa que eu irei dizer, ou um tipo de comida, ou um tipo de filme, ou um tipo de música, eu já sei que é o 我喜欢, e aí eu procuro o restante da frase, e eu sempre anoto, e eu sempre vou praticando, porque eu estou adaptando a uma coisa que eu realmente vou usar. Coisas que eu não vou usar durante o meu dia, que não tem nenhuma relação com a minha rotina do dia, eu acabo esquecendo. Que é o que acontece quando a gente estuda muita regra gramatical. A gente esquece, mas a gente fica com aquela coisa na cabeça se a gente está falando certo ou errado. Uma dica que funciona muito comigo e que eu vejo muita gente sugerindo e vocês poderiam experimentar para ver se funciona, é você estudar pensando que você teria que ensinar alguém. Professores eles têm um benefício muito grande quando eles estão preparando aula, porque eles nunca param de estudar. Eu fiz uma live com a Beatriz do Método Autodidata lá no Instagram. Toda quarta-feira a gente conversa sobre um tema diferente. Aí eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem ir lá no Instagram. E em dessas lives alguém perguntou para ela como ela conseguia estudar todos os idiomas que ela estuda. E como ela é professora de inglês e francês, ela disse que o simples fato dela preparar as aulas, dela dar as aulas para os alunos dela, já servem como o estudo dos idiomas. E é muito verdade, porque quando a gente tem que fazer uma aula, quando a gente tem que fazer uma apresentação, a gente tem que estudar o assunto e, digamos que, mastigar esse assunto para entregar a pessoa que vai ouvir da melhor forma possível. Eu não dou aulas de idiomas aqui, o objetivo do canal não é esse, mas todos os conteúdos que eu trago para vocês, antes eu pesquisei, li muita coisa e preparei um material para eu poder falar com vocês. E é por isso que quando eu falo aqui, eu tenho mais propriedade das coisas que eu tô falando, porque eu estudei, eu preparei, eu me sinto segura falando. E a mesma coisa com os idiomas. Quando eu estudo, por exemplo, regras gramaticais, eu já mostrei num vídeo, que é como eu faço minhas anotações, eu nunca anoto a regra gramatical do jeito que ela está no livro ou do jeito que ela está no aplicativo. Eu tento transformar aquela regra gramatical em uma explicação que eu daria para uma pessoa que nunca estudou mandarim e como é que essa pessoa aprenderia e entenderia de uma maneira mais fácil. E aí eu passo isso para um resumo no post-it e é essa forma que eu estudo gramática. E é muito mais fácil porque eu consigo aprender mais fácil. Então no próximo estudo, pensa aí como é que você ia explicar. Se sua mãe perguntasse, e você está estudando o quê? Sim, mas por que essa coisa fala desse jeito? Pensa como é que você explicaria, porque vai ficar muito mais fácil. Faz esse teste, você vai ver que você retém mais fácil na cabeça o que você estudou. E a última dica para vocês é um recurso que eu sempre falo, é um recurso que eu sempre uso, principalmente nos dias mais corridos, que são os flashcards. Os flashcards, eles são um instrumento que usa como base a repetição espaçada, que eu já expliquei, já falei em live, já comentei aqui várias vezes, que é o ato de você repetir as coisas que você está estudando de acordo com o entendimento que você tem. Então, coisas que você já aprendeu ou que você tem mais facilidade, você repete com maior espaço de tempo.
E coisas novas ou coisas que você tem dificuldade, você tem que repetir com menos espaço de tempo para você ter aquele tempo para poder entender, para poder fixar na cabeça. E os flashcards têm me ajudado bastante em todos os idiomas, porque são coisas rápidas, são coisas úteis, dá pra gente visualizar bem as coisas e dá pra gente memorizar muito bem. Nos dias que eu trabalho o dia inteiro e aí eu não tenho tempo para estudar, para sentar, fazer um estudo muito ativo, eu reviso os cartões e eu percebo que eu consigo me desenvolver melhor. Agora você precisa ver muito bem como é que você vai estudar esses cartões, porque foi até um comentário que uma inscrita deixou, que ela sentia que quando ela estudava com cartões, ela tinha a sensação de que ao invés de aprender, ela estava decorando. E isso pode ser verdade de acordo com a utilização que você faz dos cartões. Eu uso um aplicativo que chama Flashcards e além desse exercício de você ver o que é que está escrito, o que é que está no verso do cartão, tem opções de você escrever, tem opções de você associar. Então, no escrever, você não tem como só criar aquela memória visual. Você realmente tem que aprender, porque você vai ter que escrever. Então, você tem que ver muito bem qual é a ferramenta que você vai utilizar. E eu vou deixar aqui embaixo o link do flashcard, se vocês quiserem experimentar. E essas são dicas que me ajudam a estudar os 4 idiomas que eu estudo, que tem me ajudado com 4 meses de estudo, tá me desenvolvendo muito rápido com o mandarim e que ajuda muitas pessoas. Eu fiz pesquisas em vários canais de poliglotas, em vários sites de poliglotas e são estratégias que eles usam com muita frequência que ajuda bastante. Então você pode experimentar aí no seu estudo para ver se realmente está sendo mais eficiente. Principalmente se você tem uma rotina pesada de fazer faculdade, de cuidar de casa, de trabalhar, pode te ajudar muito porque você vai estudar por menos tempo, mas você vai conseguir ver esse resultado mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, se inscreva no canal, compartilha com alguém que precisa dessas dicas e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!